Ei, me fala uma coisa, existe diferença entre ensinar e pregar? Qual é mais importante, o ensinador ou o pregador? Na verdade, o que Jesus fazia? Ele ensinava ou pregava? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema os dons espirituais e os dons ministeriais. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho. Se você não for um inscrito, clica nele e se inscreva, porque tudo aquilo que eu posto você recebe em primeira mão, ok? Se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo e você vai receber esse vídeo em primeira mão, maravilha? E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Maravilha? Vamos lá, lição de número 10, que tem como título O Ministério de Mestre ou Doutor. Hoje nós vamos falar sobre o último ministério, tá? O último dom ministerial, tá? Nós já vimos 4. Qual, Fábio? Nós já vimos o apóstolo, nós já vimos o profeta, nós já vimos o evangelista, já vimos o pastor e agora vamos terminar com o do mestre. Eu particularmente eu sou apaixonado por ele, tá? Você já percebeu porque eu gosto dele, tá? Porque pela misericórdia de Deus eu fui agraciado com o ministério de mestre, tá? Então eu tenho um carinho muito grande por ele, não que eu menosprezo o outro, mas pelo talento que Deus me deu, por ele ter me presenteado, tá? Eu quero agradecer a ele justamente por ele ter presenteado a mim com esse dom. Então eu sou muito feliz, eu amo ele. Ele não é o mais importante, mas para mim ele é assim algo palpitante, tá? O dom do mestre para mim ele é algo realmente palpitante, tá? Queridos, eu quero mandar um abraço aqui pro Abidom. O Abidom é um pastor que eu tenho um maior carinho por ele. Ele mandou uma mensagem para mim e só pela frase dele, eu acho, sei lá, já devia ter uns 5 anos que eu não via ele. Ele escreveu uma coisa aqui embaixo e eu falei assim, eu conheço esse rapaz. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Você é o pastor Abidom? Aí demorou uns dias ele respondeu, sim, em carne e osso. Em carne e osso. Aí ele mandou o WhatsApp, eu mandei o WhatsApp, a gente conversou esses dias e foi algo assim muito fantástico. Abidom, que Deus continue te abençoando, ele me deu alguns conselhos, ele é um mestre, um homem assim que tem uma mentalidade muito... Ele é chato, tá? Porque eu fiz seminário presbiteriano com ele, eu fiz minha monografia, pense num homem chato, né? Mas corrigia tudo que a gente fazia de errado lá. Mas que Deus continue lhe abençoando. Valeu, meu amigo. Então vamos lá. Leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 7, do verso 28 ao 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1. Romanos, capítulo 12, do verso 2, capítulo 12, do verso 6 e 7, e depois vamos para Tiago, capítulo 3, verso 1. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério de ensinar. O que você precisa entender? Primeiro, ensinar é dom. Ponto. Dom se ganha, dom é dado, dom é presenteado. Alguém lhe deu, ok? Você não toma isso para si. Ok? Você não se faz professor, você não se faz mestre, você não se faz doutor, te dão esse presente, ok? Primeira coisa, é dom. Outra coisa que você precisa entender, que ensinar pode e deve ser aperfeiçoado, é o que trata Romanos capítulo 12. Se o teu ministério é ensinar, que haja dedicação. O ensinador, ele pode e deve se aperfeiçoar. Uma outra coisa que você precisa entender logo de cara é o seguinte, que fazer pedagogia não te habilita ou não te presenteia com o dom de ensino. Ok? Tem muitas pessoas
que ele, por fazer pedagogia, eu fiz pedagogia, tá? Tem muitas pessoas que, por fazer pedagogia, ele, olha que interessante, ele se acha no direito de ter esse dom. Ele apropria-se desse ministério e diz, agora eu estou apto para ensinar na igreja. Presta atenção, fazer pedagogia não te dá o direito de exercitar o dom, o ministério de ensino. É claro, se você tiver esse dom, se Deus te presenteou com esse dom, é inevitável você fazer uma pedagogia. E se você tiver essa possibilidade de fazer, você pode ter certeza que você está aperfeiçoando aquilo, o exercício do seu talento, tá? Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você faz pedagogia, quando você lê, quando você faz cursos, você não está aprimorando o dom. Você está aprimorando o exercício dele. Presta atenção. Você não aprimora dom. Você aprimora o exercício dele. Porque ensinar é uma habilidade de falar. É uma habilidade de transmitir um conhecimento. É claro que quando você tem esse dom, isso se torna algo natural. É algo excepcional. Tá? Deixa eu te falar uma coisinha. Ah, depois eu falo isso. Não, eu vou falar agora antes que eu me esqueça. Tá? Antes que eu me esqueça. Quem tem esse dom, acontece o seguinte, ele começa a ter algumas ideias, algumas maneiras de expressar diferente da maioria. Por quê? Isso é dele. Ele não comprou num centro acadêmico, ele não comprou em livros, ele não comprou num congresso que ele participou. É talento, é dele. É uma capacitação que Deus deu exclusivamente para ele. Fábio, eu tenho o dom, então eu não preciso fazer pedagogia? Claro que não. Você precisa. Se puder, você faz. Fábio, eu tenho esse dom, mas eu não tenho a 4ª série. Eu não consigo fazer uma faculdade, não tem problema. Mas como que eu vou me capacitar então, Fábio? Daqui um pouco eu vou comentar acerca disso. Ou seja, você não precisa ter ensino médio para exercitar esse dom. Você não precisa ter uma faculdade para exercitar esse dom. Mas é inevitável que todo mundo que tem esse dom precisa exercitar, precisa se capacitar. E aí eu vou mostrar algumas formas que você tem para se capacitar, mesmo não tendo grandes estudos. Maravilha? Ponto primeiro. Jesus o mestre por excelência. Ah, antes que eu me esqueça, né? Eu quero agradecer vocês que têm comprado o meu livro, tá? Glória a Deus pela vida de vocês. Esse livro já tem ajudado centenas e centenas de pessoas. Eu falo aqui sobre as 9 virtudes, tá? Do fruto do Espírito. Se você não leu, você precisa ler essa obra, que eu tenho certeza que essa obra vai impactar a sua vida. Estou me perguntando, Fábio, quantas páginas tem esse livro? Ele tem 174 páginas, ele é de folha amarela, ele não cansa as suas vistas, tá? Ele tem uma capa maravilhosa, ele é alta qualidade, foi produzido no Brasil, está no Brasil e o mais importante, ele é uma leitura simples, fácil e objetiva. Maravilha? Se você quiser adquirir esse livro, o link está aqui embaixo, você vai conversar diretamente comigo, tá bem? Clica no link aqui embaixo, vai entrar lá no WhatsApp e eu ia dar toda a assistência. Maravilha? Aproveita essa oportunidade, hein? Leia, leva para sua casa, que eu tenho certeza que ele vai abençoar ainda mais a tua vida, tá? Jesus, o mestre por excelência. Ponto 1, o mestre da Galileia. Em Mateus capítulo 4, verso 23, diz que Jesus ensinava e pregava, tá? Eu estou escrevendo uma outra obra, e essa outra obra chama A Arte de Ensinar, tá? Que no meu ponto de vista, onde eu trato nesse livro, que é uma arte que está sendo esquecida. Essa arte está morrendo. E é por isso que vocês não podem deixar essa arte morrer.
Nós não podemos deixar. E nesse livro, nessa obra que eu estou escrevendo, eu trato justamente a diferença entre ensinar e pregar. Existe diferença, Fábio? Existe. Você sabia que a palavra ensinar aparece o dobro das vezes, quase o dobro das vezes do que a palavra pregar? Você sabia que o que Jesus mais fazia era ensinar do que pregar? Ensinar é a alma de Cristo. Ensinar era a sua essência. Ensinar era ele próprio. Por quê? Porque a palavra ensino vem da palavra Torá. E Torá é o compêndio dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, se Cristo é a própria Torá, se ele é a própria Bíblia, ele é o próprio ensino. Então é por isso que Jesus ele ensinava e pregava. Fábio, qual que é a prática? Já viu aquelas pessoas? Eu ouço muito e eu via muito. Ah, aquele irmão ensina pregando, ou ele prega ensinando. Pelo amor de Deus, eu não sei o que conceito é esse. Cristo, presta atenção no que eu vou te dizer. Todo pregador, ele é uma espécie de ensinador. Na prática, qual é a diferença entre ensinar e pregar? O ensinador, ele é mais paulatino, ele é mais devagar, vamos dizer assim. O pregador não. O pregador, eita Deus, porque nesta noite vai acontecer um grande milagre na tua vida, porque Deus... Peraí, é uma forma de ele explicar, é uma forma mais eloquente, mais rápida, a velocidade é mais, ou seja, ele é mais veloz no falar. Então parece que essa velocidade é o pregador. Aí aquele que vai no passo do gado é o ensinador. Aí o ensinador, geralmente, as igrejas pentecostais têm ele como frio, como o cara que não coloca fogo na igreja. E aí, nessa obra, eu retrato sobre isso. Sabe quem foi o primeiro ensinador da Bíblia? O próprio Deus. Você sabe qual foi o primeiro centro acadêmico, ou a primeira escola bíblica, ou a primeira escola teológica ou bíblica da história? Foi o Jardim do Éden. Sabe por que ele chama Gan Eden, Jardim do Éden? Jardim de delícias, jardim do conhecimento, jardim onde o ensino se manifestava. Mas isso vocês vão aprender quando eu lançar essa obra, tá? É só para que vocês possam ter uma ideia da preciosidade que existe na arte de ensinar, tá? Ponto 2, o mestre divino. O mestre divino. Querido, segundo o nosso autor, aparece 45 vezes a palavra mestre no Novo Testamento. Jesus ele é chamado de mestre. A palavra mestre em hebraico, uma das palavras é Rav ou Rabi. Nós conhecemos como Rabi, Raboni, mas temos também a palavra Rav. A palavra Rav é a mesma raiz. Ela significa mestre, educador, ensinador. Mas ela significa também muito. Ela significa grande. Ela significa quantidade. Ou seja, aquilo que é grande, aquilo que tem muita coisa, se fala Rav. Mas é tão interessante que eles pegaram a palavra Rav e associaram com o Rabi. Sabe qual é a conclusão que eu chego? Que o Rabi é aquela pessoa que tem muito, que tem um grande, o quê? Conhecimento, intimidade e experiência com a Bíblia e com Deus. É isso que é interessante. O mestre é aquele que precisa ter muito. Ele não pode ter pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode, eu estou falando em regra, claro que vai ter as exceções, o aluno saber mais do que o mestre? É claro que não.
Fábio, isso é arrogância? Não, não é arrogância. Mas quando ele está na posição de mestre, não que ele tem que saber tudo, mas ele tem que saber mais do que o aluno. Ok? Porque essa que é a ideia. Porque o mestre é o que conduz. O mestre é o paradigma. O mestre é o modelo. O professor não precisa saber tudo, mas ele precisa saber mais do que o aluno. Ok? São coisas diferentes. Saber mais do que o aluno não significa ele saber tudo. Porque pode ter um aluno que sabe alguma coisa que ele não saiba. Mas no contexto geral, o professor, o mestre, ele tem que ter o domínio de falar. Ok? Ele precisa ter o domínio. Qualquer dia eu vou gravar aqui, eu vou fazer uma postagem aqui de dicas para professores. Como que você deve chegar na sua classe para impactar a sua classe. Ok? Eu vou fazer... Vocês se lembram eu que eu vou fazer esse tipo de vídeo, tá? Ponto 3. O mestre da humildade. Olha o que eu quero ensinar aqui para vocês. Aqui vai contar a história de quando Jesus abaixa e lava os pés daqueles discípulos. O que eu aprendo aqui? Que o mestre não é apenas aquele que fala, mas aquele que faz. Você sabia que quando você ensina, quando nós ensinamos, as pessoas estão de olho em nós? Por isso que o mestre não é somente aquele que fala, mas é aquele que faz. Fazer vai dar credibilidade no seu falar. Anota essa. Anota essa e leva para a classe. Coloca aí no seu Instagram, coloca aí no seu Facebook, tá? Coloca nas suas redes sociais. Isso é muito importante, ok? O seu fazer vai dar credibilidade no seu falar. Maravilha? Tópico 2, o ensino das escrituras na igreja do primeiro século. Ponto 1, uma ordem de Deus. Aqui eu quero salientar duas coisas. Primeira, é dom. Ok? É dom. A segunda coisa que você precisa entender é o seguinte: você só pode levantar para ensinar se você sentar para aprender. Pronto. Isso é uma coisa que eu venho falando há muitos anos. Se você não senta para aprender, pelo amor de Deus, não levanta para ensinar. Fica no seu banco, quietinho, dando glória a Jesus. Mas você pode ensinar. Sabe por quê? Porque você está aqui. Se você está me assistindo, isso já é uma qualificação para você se levantar para ensinar. Você está de parabéns. Mas já viu aquelas pessoas que não buscam e ele quer ensinar? Ele não lê e quer ensinar? Ele não quer aprender, mas ele quer mostrar aquilo que ele sabe, ou na verdade aquilo que ele nem sabe de verdade. Então, se você não senta para ensinar, a gente não pode levantar para... Se eu não sento para aprender, eu não posso levantar para ensinar. Maravilha? Ponto 2, a doutrina dos apóstolos. Querido, presta atenção. Toda vez que você ler a palavra doutrina na Bíblia, risca a palavra doutrina. Risca, por gentileza, risca ela. O que você vai escrever aí? Você vai escrever ensino. Por quê? Porque doutrina, na minha época, que eu tenho meus 40 e poucos anos já, né? Na minha época, né? Culto de doutrina era culto de regras. Era culto de uso e costume. O pastor falava que não podia cortar cabelo, não assistir televisão, enfim. Isso que era culto de doutrina. E nós ficamos com aquilo na cabeça. Vou no culto de doutrina. Ok? Ou seja, lá é o lugar onde o pastor vai falar aquilo que eu posso e o que eu não posso fazer. Na verdade, a palavra doutrina não significa o que você pode ou não pode. Doutrina, no original, significa ensino. Mostrar o caminho. Educação. É isso que significa a palavra doutrina. Então, em Atos, capítulo 2, verso 42, quando diz a doutrina dos apóstolos, estava se afirmando os ensinos dos apóstolos, o compêndio bíblico que eles dispunham. E esse compêndio que eles dispunham que dava credibilidade para eles ensinarem a palavra de Deus. Maravilha? Ponto 3. Ensinamento persistente. Aqui eu quero ensinar algumas coisas para vocês. Primeira coisa, para eu construir presta atenção, o ensino, ele sempre vai
desconstruir para construir. Por quê? Porque nós temos vícios. Nós já fomos construídos em alguma ideia ou em alguma ideologia. Para que existe o ensino? Para desconstruir e construir alguma coisa. É por isso que Moisés disse que para eu pegar a palavra, abrir a cabeça da criança, colocar dentro, fechar, para que algo seja construído nela. É fantástico isso. O ato de impor ou de colocar a Bíblia na cabeça de uma criança ou na cabeça de uma pessoa, fechar para que possa nascer alguma coisa, a ideia é desconstruir para construir. A palavra vai limpar, ela vai purificar. Depois que ela fazer a limpeza da terra, aí ela vai dar crescimento. Não tem como crescer se não limpar. Não tem como produzir se não preparar. Isso é vida, ok? Uma outra ideia, o ensino ele tem que ser persistente. O que é um ensino persistente? Eu aprendi uma coisa em pedagogia, eu aprendi uma coisa na experiência da vida. Ensino é repetição. Você tem que falar sempre a mesma coisa para a pessoa aprender. Eu estou ao vivo aqui na América, aqui nos Estados Unidos. Eu não sei inglês. Mas quando eu cheguei, eu não sabia mesmo. Eu não sabia nada. Hoje eu vou nos lugares, eu ouço eles falando inglês, eu não falo inglês. Mas eu já sei um pouco, eu já sei. Eu já reconheço aquilo que eu não sabia alguns meses ou ano passado, hoje eu já sei. Quando ele fala alguma coisa, eu falo, nossa, ele falou isso. Por quê? Porque eu ouço todos os dias a mesma coisa. E quando você ouve todos os dias a mesma coisa, você aprende. Então o que é ensino? É repetição. Por isso que você tem que repetir as mesmas coisas sempre. Por quê? Ensino é repetição. Eu nunca vou esquecer um professor que eu tinha de matemática. Eu tinha 17 anos, eu estava no último ano da escola, ele queria ensinar para nós seno, cosseno e tangente. E sabe o que ele fez um dia? Eu não lembro quantos minutos ele fez, mas ele ficou andando na sala. E ele ficava falando seno, cosseno, tangente, seno, cosseno, tangente, seno, cosseno, tangente. E toda a classe falava seno, cosseno, tangente, seno, cosseno, tangente, seno, cosseno e tangente, seno, cosseno e tangente, seno, cosseno e tangente, seno, cosseno e tangente. Eu tinha 17 anos. Eu vou fazer 42 anos já e eu nunca esqueci. Viu como estou ficando velho? Eu nunca esqueci. Seno, cosseno, tangente, seno, cosseno, tangente, seno, cosseno, tangente. Ensino é repetição. Se você repetir a mesma coisa sempre, as pessoas colocam aquilo na cabeça. Por isso que a gente tem que sempre ensinar as Sagradas Escrituras. Ponto. Tópico terceiro, a importância do dom ministerial do mestre. Ponto 1. Uma necessidade urgente na igreja. Aqui ele salienta duas coisas. Primeiro, só pode ser mestre quem é vocacionado, ok? Aí, como eu disse no começo, Fábio, eu nunca fui na escola. Deus pode dar o dom de mestre para essa pessoa? É claro, é dom, é presente. Para ter o dom, não precisa ter nenhuma qualificação profissional, intelectual, ok? E estudantil. É dom, é presente. Mas é claro, se ele te deu, aí você tem que aperfeiçoar. Como? Uma das coisas, ler bons livros. Aí já aproveita, ó, leva isso para casa e lê. Lê bons livros. Faça bons cursos, tá? Aí eu vou aprofundar um pouco mais. Fábio, e aquele irmão que mora lá no interior e nunca aprendeu nem ler, nem escrever. Ele não sabe ler um livro. Como ele vai poder exercitar esse dom? Deus não dá o dom para ele? É claro que Deus dá. É claro que Deus dá. Mas como ele vai se aperfeiçoar? Ó, Deus deu uma habilidade para ele. Ouvido. Ouve palestras. Ouve seminários.
ouve coisas. Você que está me ouvindo aqui e não sabe nem ler, fique tranquilo. Não fique desmotivado. Se você está aqui, é porque Deus está te capacitando. Tem pessoas que nos ouvem, eu, Dr. Caramuru e outras pessoas nos ouvem nesse rincão do Brasil. Tem pessoas que me ouvem lá na Transamazônica, lá no meio do mato. Muitas pessoas talvez não saibam escrever direito. Mas se você está se aperfeiçoando, você está ouvindo, você está participando de cursos, você está se alimentando da palavra. Então, dentro da tua capacidade, Deus está te capacitando. E você está se esforçando. E Deus gosta disso. Deus gosta do teu esforço. Maravilha? Sabe o que existe hoje? Talvez você não sabe ler, tá? Sabia que tem na internet, no YouTube, e-book, áudio, e-book? São pessoas que pegam esse livro, meu, por exemplo, e ele lê esse livro, e ele grava, e aí ele coloca no YouTube. Aí a pessoa não precisa ler, a pessoa ouve, por exemplo. Ok? São ferramentas que hoje existem para que você possa se desenvolver mais, tá? Não existe desculpa para isso, tá? Ninguém pode mais dar desculpa, porque hoje existe uma gama de métodos para você crescer na graça e no conhecimento, tá? Ponto 2, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando eu paro de aprender, eu preciso parar de ensinar. Quando o Segantin deixar de aprender, eu tenho que parar de ensinar. Quando eu parar de aprender, você pode ter certeza que eu vou sair de cena. Eu vou deixar isso aqui vazio. Mas enquanto eu estiver aprendendo, você pode ter certeza que eu vou sentar aqui e eu vou passar alguma coisa para vocês. Então, discipulado contínuo. Se eu não aprendo, eu não ensino. Maravilha? Ponto 3. Requisitos necessários ao mestre. Primeira coisa, tem que ser salvo, tem que ser crente. Ok? Primeira coisa. Segundo, tem que ler, meu irmão. Sabe quantos livros leu o brasileiro? Eu estava pesquisando. Tem alguns sites que diz que lê 2, outros dizem que lê 5. Eu achei muito brasileiro. Sabe quantos livros por ano um francês lê? 21 livros. Aí eu fiquei com vergonha deles, né? Aí eu fiquei com vergonha. O francês está de parabéns. 21 livros? Eu nunca li 21 livros não, meu amigo. Eu acho que vou ter que ler, esse ano não, mas o ano que vem eu acho que vou ter que ler 21 livros, entendeu? Porque eu fiquei com inveja santa dos franceses, tá? Claro que temos que ler 50, 80 e passa para aquele que lê 2, 3, entendeu? Mas a média, pô, excepcional, tá? Ou seja, persiste, se aperfeiçoa, ou seja, se dedique, compre bons livros, procure livros na internet, compre bons livros, compre de pessoas que estão te indicando. Por quê? Porque esse dom, não é porque é o meu dom, esse dom é o meu carinhoso, é aquele que eu tenho paixão por ele. Então por isso que eu falo com muito prazer e com muita alegria dele. E eu termino com uma frase: se você foi chamado para ensinar, se dedique. Continue se dedicando, porque Deus gosta desse negócio. Enquanto Ele continue te abençoando, te guardando, te prosperando. E até semana que vem, querendo Deus.